Bem, pastor André pediu para que eu viesse aqui e pregasse esse domingo. E ele pediu, falou, Heraldo, por favor, fala sobre o discipulado a partir do esporte. Imagino que ele escolheu o dia de hoje, porque hoje tem a final da Copa do Mundo. Mas imagino que ele escolheu essa data pensando que o Brasil ainda estaria na final. Apesar de tudo isso, nós continuamos aqui, continuamos de pé, né? A igreja continua, os servos do Senhor continuam, e que bom que nós estamos juntos, mesmo em julho, mesmo com tudo que está acontecendo. Bem, por que ele pediu para eu falar sobre isso? E aí eu vim, porque esses dias a gente está em trabalho durante todo o mês de julho. A gente pediu oração para alguns irmãos, alguns têm até acompanhado, eu acho que a Esté compartilhou sobre os nossos pedidos de oração desse mês no grupo da igreja. E nós estamos em um treinamento que acontece durante 21 dias. A gente planejou, desde o ano passado, estamos planejando o treinamento. E nós temos hoje 8 líderes. E aí, pode colocar o slide aí, por favor. Que aí os irmãos já veem o rosto desses líderes. Nós estamos em Atibaia, irmãos. Viemos de Atibaia só para partilhar esse tempo aqui com os irmãos. E aí lá está eu, Denise e a Rebeca. O Mateus não está com a gente, porque a gente realizou a nossa mudança 2 dias antes de ir para Atibaia. E nesse período, minha cunhada veio ajudar. Minha cunhada mora em Minas, então o Mateus foi para lá. Aí está aproveitando as férias com os primos lá. Mas lá em Atibaia a gente está com 8 líderes de 3 regiões diferentes do Brasil. Essa imagem aí. Essa imagem nós tiramos, essa foto foi batida antes de ontem, no alto da Pedra Grande. Não está passando para vocês? Oh, é só para mim, então. Ó. Não. Daqui agora vai aparecer para vocês. Não, ainda não. Quase. Então, a imagem que vai aparecer daqui a alguns instantes foi tirada no alto da Pedra Grande, lá em Atibaia. Os irmãos já conheceram a Pedra Grande lá de Atibaia? Também não tinha conhecido. Os líderes foram uma caminhada de 3 horas para poder chegar até o topo. Aí, como eu estava com a Rebeca, eu falei, não vou caminhar não, vou de carro. Então, de carro foram 45 minutos a gente subindo. E nós temos 8 líderes em treinamento de 3 regiões diferentes do Brasil. Tem 2 lá de Belém do Pará, tem 1 do Rio Grande do Sul, tem 5 líderes daqui do Sudeste, mas são 2 do Rio de Janeiro e 3 em regiões diferentes daqui de São Paulo. E a ideia desse treinamento é um treinamento de alto rendimento para a liderança. O esporte é apenas a linguagem que a gente utiliza, porque a gente quer treinar esses líderes para fazerem discípulos de Jesus. Então é isso que nós fazemos, irmãos. Continua orando por nós, porque a nossa atuação de missão, por mais que... e aí eu vim com a minha camisa do Sport Link, que é o ministério da UEM que eu sirvo, eu e Denise. Por mais que a UEM aqui, boa parte de quem trabalha em São José é missionário de base, e glória a Deus pelo trabalho desenvolvido por cada um deles, nós estamos aqui, mas atuamos no campo, e olhamos para todo o Brasil. E esse semestre foi um semestre de reorganizar muita coisa. Então, no segundo semestre, já tem algumas saídas para a gente poder servir regiões diferentes do Brasil, poder multiplicar líderes em áreas diferentes do Brasil. Continue orando por nós. E continue orando, porque eu sei que vocês vão ver essa imagem em algum momento. Vocês vão ver. Independente da imagem, só que a nossa missão, nós somos discípulos de Cristo. E nós somos chamados para fazer discípulos. Quando eu penso em Mateus 28, eu sei que essa é a ordem de Jesus para cada um de nós. Mas, por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Bem na hora que os celulares vibraram. Antes de orar, deixa a Bíblia aberta em Lucas, capítulo 10. Eu quero ler a partir do versículo 1. E logo depois eu já oro por isso também. Eu já oro para que o Senhor faça mais trabalhadores. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse:
A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiro em meio de lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom há muito tempo, eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os outros que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que estão ouvindo, mas não ouviram. Vamos orar mais uma vez? Pai, os nossos celulares acabaram de vibrar, Senhor, acabaram de tocar. A gente sabe que a gente tem que estar em contato constante contigo, mas nesse tempo, conforme está aqui em Lucas, capítulo 10, nós oramos por mais trabalhadores. A PIB de Caçapava precisa, Senhor, de mais trabalhadores. Homens e mulheres que amem mais ao Senhor do que as coisas desse mundo, Pai. E que no meio dos afazeres ainda assim se dediquem a realizar a Tua vontade e realizar a colheita, Senhor, porque os campos estão brancos. Levanta mais trabalhadores não só para essa igreja, mas para todo o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa manhã estou aqui para falar com vocês sobre a importância de fazer discípulos. Eu sei que os irmãos já devem ter ouvido mensagens que nós somos chamados para fazer discípulos. Mas a única maneira de pensar e servir através do esporte é pensar a partir da grande comissão. Crianças, vocês sabiam que a Bíblia tem algumas grandes ordens? Por exemplo, lá em Marcos 12, perguntam para Jesus assim: qual o principal mandamento? Então esse é o grande mandamento. Vocês sabem qual é o grande mandamento? Não? Ah, legal. Então nós adultos podemos lembrar as crianças. Vocês lembram qual é o grande mandamento, irmãos? Amar o Senhor teu Deus como a ti mesmo. Já ouviram esse versículo alguma vez? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. E qual é o texto da grande comissão? Mateus 28, do 18 até o 20.
Um pouquinho antes, aí é o 18, um pouquinho antes. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esses dois textos, eles nos guiam como igreja, mas ao mesmo tempo, às vezes não é fácil a gente fazer discípulos. Às vezes a gente está mais preocupado em fazer o nosso nome. E aí pensando no futebol, o quanto que nós não gostaríamos, hein, Léo? Que fosse o Brasil. Então, vamos voltar para o texto bíblico? É melhor. É melhor. Porque há coisas mais importantes do que somente a nossa alegria. Não sei se vocês viram, essa Copa é a Copa onde teve mais times que jogaram em toda a história. Inclusive, eram 12 times de futebol entre os povos menos alcançados que tinham enviado participantes para essa Copa. E aí, vários times se prepararam, vários cristãos verdadeiros dentro do time se prepararam para anunciar o evangelho dentro da Copa do Mundo. Até porque os Estados Unidos é um país que é livre, então houve um movimento que era... Eu não vou lembrar exatamente o nome do movimento, talvez a Denise pode me lembrar, mas a ideia devolva a coroa ao rei. Era essa a ideia. Que aí você vai lembrar do jogo entre Curaçao e a Alemanha, em que os jogadores de países diferentes que iam competir se uniram para orar. Vocês lembram isso? Essa imagem viralizou, porque eles eram cristãos. E o que aconteceu? Esses atletas, não só eles, mas todos os atletas que tinham se declarado cristãos, receberam mensagens e e-mails desse movimento, em que orientava eles, olha, quando você fizer um gol, aproveite o gol como uma oportunidade de lembrar que a coroa pertence ao verdadeiro rei, que a glória não é sua. Esses atletas foram orientados para aproveitar a Copa dos Estados Unidos para orar antes e depois das partidas. E esse símbolo máximo aconteceu no jogo da Alemanha. Quando o jogador da Alemanha fez o gol, ele se ajoelhou, ele colocou a mão em cima da cabeça, como se tirasse uma coroa e colocasse a coroa diante dele. Vocês não viram essa imagem? Essa é, para mim, a imagem da Copa. E também o gol do Cabo Verde contra a Argentina. Mas essa é melhor. Aonde nós vemos, quando o mundo para assistir o principal torneio de futebol do mundo, a glória é dada ao Senhor Jesus. É o tempo de nós fazermos isso. Então, nós fazemos discípulos de Jesus, inclusive através do mundo dos esportes, através dos jogos. Inclusive a partir dessas oportunidades. Mas a grande questão é, mas como então eu posso fazer discípulos de Jesus? É porque é fácil, às vezes, nós falarmos e até decorarmos esses versículos, mas a grande questão é, e na prática, pastor, como é que acontece? Até porque, pensando na minha história, eu cresci dentro da igreja em que, nos últimos 10 anos, eu estava pastoreando, antes de vir para cá, para a região dos irmãos. E lá na igreja, eu lembro que, aos 12 anos, quando eu comecei a me preparar para o batismo, eu participei de uma classe que o nome da classe era discipulado. Quando eu participei daquela classe e fui batizado ao fim de 2003, eu achei, então pronto, eu fiz o discipulado e agora o discipulado acabou. E todas as vezes que as pessoas me falavam sobre discipulado ou que liam o texto de Mateus 28, por exemplo, eu imaginava naquela classe. Mas, irmãos, não. O discipulado vai além disso, os irmãos sabem disso, só que demorou para eu saber. Demorou para eu compreender isso. Primeiro porque boa parte, irmão Celso, da minha vida, dentro da igreja, eu achava que evangelizar era pegar folheto e entregar para as pessoas na rua. Irmãos, é uma estratégia. Eu não estou falando mal da estratégia, mas vamos ser justos. Como é o nome do ato de distribuir folhetos? Distribuir folhetos. Isso não é evangelismo. Isso não é discipulado. Talvez eu possa utilizar esse ato como uma porta para pregar o evangelho. Mas no meu caso, Heraldo, até os meus 18 anos, irmãos, eu nunca
tinha falado do Evangelho para ninguém. Eu acho que eu nem sabia falar do Evangelho até os meus 18 anos. E eu participava sempre da distribuição dos folhetos da igreja. Aliás, tudo que a igreja promovia, eu sempre participei. Participava dos encontros, participava dos ensinos, participava das oportunidades. Mas Deus foi bondoso, porque aos 18 anos, a Junta de Missões Nacionais fez um evento na minha cidade que chamava Tenda da Esperança. Eu fui como voluntário na tenda. Lá eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho a primeira vez. Claramente, sabe? De falar sobre... E aí, talvez, se você está me ouvindo e nunca falou do Evangelho, então você pode lembrar que o Evangelho fala-se sobre o amor de Deus, fala-se sobre o pecado. A gente tem que falar sobre as consequências desse pecado. Eu falo sobre a cruz, sobre a maneira como Jesus veio. Eu falo sobre a ressurreição de Jesus. E o fato de que Jesus está vivo me traz esperança. E eu devo falar sobre a necessidade da pessoa de responder ao chamado de Jesus, ao chamado que Ele está fazendo a partir da minha vida. Isso é falar do Evangelho. Mas, infelizmente, até os 18 anos, meus amigos nunca tinham ouvido falar do Evangelho da minha boca. Até os 18 anos, os meus familiares nunca ouviram falar do Evangelho da minha boca. Irmãos, qual o sentido das pessoas ao meu redor saberem que eu amo a Deus apenas com os meus lábios? Qual o sentido das pessoas apenas acharem que servir a Deus é apenas ir para a igreja no domingo? E não é, irmãos. Porque se esse fosse o sentido, nós poderíamos já estar no céu, aperfeiçoados, glorificados com o Pai. Mas a oportunidade é dada para a gente de anunciar. Mas aí, eu não vou permitir agora, irmão Celso, porque o meu ponto não é nem sobre o proclamar o Evangelho. Demorou um tempo, irmãos, depois dos meus 18 anos, para entender onde o fazer discípulos se encaixava nisso. E por algum tempo eu olhava para Mateus 28 e pensava assim, então a ordem de Jesus é ir. E aí eu comecei a pregar. Eu lembro que entre os 18 e os meus 21 anos, eu falei, foi o período que eu mais falei. Mas aí eu fui irresponsável, por quê? Eu falei para muita gente, e várias pessoas oraram comigo, mas eu não cuidei de quase ninguém. Eu só cuidei das pessoas que estavam na igreja e que eu era líder delas, para dizer que eu não cuidei de ninguém. É como se eu tivesse deixado, naquela etapa da minha caminhada cristã, alguns filhos sem pai espiritual. Pessoas que Deus tinha confiado a mim. E que em algum momento eu preferi colocar esse crédito na mão de outros líderes. Não, é culpa do Ministério de Acolhimento que não faz isso. A culpa é do Ministério de Discipulado que não está discipulando. A culpa é do Ministério de Ensino. A culpa é da igreja tal, porque eu fui participar do Impacto lá e voltei um ano depois e não tem mais ninguém. Não, irmãos, é minha responsabilidade, porque eu fui chamado para fazer discípulos. E aí, aos 21, eu ouvi uma série de mensagens em 2 Timóteo. E aí, quando eu entendi 2 Timóteo, eu falei, meu Deus, é minha responsabilidade fazer discípulos. E aí, meu irmão, não sei em que fase você está na sua caminhada. Não sei como você chega nessa manhã, nesse julho, como é que você está olhando para tudo que está acontecendo ao seu redor. E aí chega eu e Denise, viemos só para lembrar os irmãos que você foi chamado para fazer discípulos. Fazer discípulos é diferente de distribuir folhetos. Fazer discípulos é diferente de convidar a pessoa. Fazer discípulos não é uma simples proclamação, por mais poderosa que ela seja do Evangelho. Fazer discípulos é eu poder investir a minha vida na vida de alguém, não para ser o meu discípulo, mas para ser o discípulo de Jesus. E isso, por mais medo que nós tenhamos de fazer, a Bíblia diz que foi nos concedido o Espírito Santo para que a gente pudesse fazer isso abertamente. Eu estou vendo atletas fazendo isso em vários lugares do mundo. Eu estou vendo líderes sendo preparados no Brasil para fazerem discípulos e aproveitar as oportunidades que o esporte, inclusive, dá. Mas, irmãos, nós estamos aqui hoje e eu quero fazer discípulos. Quero compartilhar isso com vocês, que aonde o Senhor nos colocou é tempo de nós fazermos discípulos. Mas olhando para o texto de Lucas 10, eu vejo Jesus em uma espécie de prova prática com os seus discípulos. Imagine você
você, entre aqueles discípulos, entre os 72 que estavam reunidos naquele dia com Jesus. Alguns desses que foram chegando desde o início, os apóstolos estavam entre esses, e outros que foram chegando durante o ministério de Jesus. Eles tiveram cerca de 3 anos de caminhada com Cristo, quase como um curso intensivo de como ser um seguidor de Jesus. E eles foram crescendo. Às vezes a gente perde a compreensão do que é isso. Às vezes a gente acha que Pedro, quando ele foi chamado lá na beira do mar da Galileia, ele já estava pronto. A gente acha que esse Pedro é o mesmo Pedro que escreveu a epístola. No certo sentido, ele é o mesmo, mas no sentido da essência, ele não é mais o mesmo. Ele foi mudando, ele foi aprendendo, ele foi crescendo. E agora Pedro e os outros 71, depois de 3 anos de caminhada com Jesus, Jesus chama eles, 72, um número um pouquinho maior do que a gente tem aqui hoje. Jesus falou, bem, vocês já viram como eu faço? Agora é a hora de vocês. Façam duplas. Façam duplas. E agora vocês... Qual é a primeira coisa que Jesus diz para eles fazerem? Está escrito aí. Orem. Rogue ao Pai. Que interessante. Às vezes a gente pensa que a obra do Senhor, ela é mais ativa. A gente quer qual é o próximo congresso, qual é a próxima atividade para fazer, qual é a próxima ação que eu tenho que planejar, qual é a próxima viagem. Mas a primeira coisa que Jesus diz é o quê? Ore. E essa é a principal ação que nós devemos fazer. Até porque aquela pessoa que é movida pela oração, ela vai ser guiada por Deus para as próximas ações que ela precisa fazer. Uma pessoa que vive ligada ao Senhor, um discípulo verdadeiro de Cristo, ele vai ter contato com o Pai, porque a missão ela não é minha, a missão é dele. Alguém que quer fazer discípulos precisa começar e continuar orando, porque a oração ela é contínua. Porque a oração, ela me lembra que a missão é dele e que ele já está trabalhando nas vidas que eu vou entrar em contato. Porque se não fosse assim, irmão, então a gente já sairia na rua. Mas a gente tem que orar constantemente. Aliás, quando eu olho para a Bíblia está recheada de textos que me lembram a importância de orar. Até Paulo, quando fala, ele diz que nós precisamos orar sempre. A oração ela é mais do que um ato religioso, a oração ela é um estilo de vida. A oração é o que separa um real discípulo de Jesus, porque a oração é o que me liga diretamente ao Mestre. Já pensou? Existem locais até igrejas, que são tão grandes, em que você não consegue ter contato com o pastor presidente. Você só tem contato com a secretária. Graças a Deus aqui não é assim. Você quer mandar mensagem para o pastor André, mesmo de férias, ele vai responder. Nós temos contato ao pastor. Só que nós pertencemos a uma organização, a uma instituição muito maior, que é a Igreja do Senhor Jesus, em que você não precisa mandar mensagem para o pastor André para ter contato com o diretor dessa organização. O nosso diretor, ele está acessível. E é Jesus Cristo. E melhor, Jesus Cristo não usa o WhatsApp. Porque se você já foi organizador de alguma coisa e começou a chegar mensagem de muita gente, você se perde no meio daquelas mensagens. Jesus não usa o WhatsApp. Jesus tem uma maneira mais clara, muito melhor, não pesa no pacote de dados, você não precisa de internet, você não precisa de energia elétrica. Você pode fazer isso de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, e você tem acesso direto a ele. E isso é a oração. E é por isso que quando ele reúne os 72, ele diz, roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Esse mesmo texto que a igreja ora às 10:02, né? Há quanto tempo os irmãos oram 10:02? Curiosidade minha mesmo. Tem 3 anos, fantástico. 3, 4 anos. Denise e eu oramos há 6 anos, às 9h38. Sabe por quê? Porque o mesmo texto está escrito em Mateus 9:38. Então não é o horário, é a oração.
Você pode fazer essa oração às 11 horas. Mas ore, meu irmão. Ore, busque ao Senhor. Essa é o maior desígnio, é o maior direcionamento para um discípulo. Um discípulo precisa orar. Mas está faltando gente para trabalhar. Tem muita coisa para ser feita. E a minha cabeça, ela é meio pedagógica, sabe? Eu quero pensar qual o próximo curso que eu posso fazer para chamar gente. Quem que eu vou chamar para criar uma palestra, quem sabe fazer uns slides, alguma coisa que vai ensinar. Quem sabe criar uma revista para as crianças, para ensinar elas a fazerem discípulos. Mas qual a resposta de Jesus? O que é mais efetivo? É a oração. Então, às vezes, a minha vontade, como pastor, era de dar alguns puxões de orelha. E até já dei. Mas não deu jeito, irmão. Sabe o que deu jeito? A oração. Por isso que a gente tem orado diariamente nos últimos 6 anos por mais trabalhadores, irmãos. E aí a gente tem muitas histórias para contar de como o Senhor começa a responder isso. Mas sabe o que é mais fantástico da oração? A oração constante move o nosso coração. Não é o coração de Deus, não. Deus, ele é bom, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, é muito maior e melhor do que a minha. Mas quando eu oro constantemente, ele começa a mudar aquilo que eu achava que era melhor. Várias vezes eu já fui para Deus, Senhor, eu tenho um plano muito bom, Pai. Analisa esse plano aqui, e se o Senhor falar amém para ele, eu vou ficar muito feliz. E aí, no processo, o Senhor me mostra algo muito melhor, onde ele tem planejado com a minha vida e a vida da minha família. Nós estamos aqui hoje, nós estamos hoje vivendo na região dos irmãos, porque nós ouvimos o Senhor no meio das orações. E a oração, ela é isso. Mas se eu quero fazer discípulos, eu preciso orar. Mas se eu preciso dar o próximo passo. E o próximo passo pode passar, eu vou traduzir para conectar. Por quê? Jesus diz que os discípulos precisam ir de 2 em 2, e ir até as cidades, ir até a casa onde as pessoas estão. E isso é muito importante para a gente. Tem muito tempo desse direcionamento para os discípulos até os nossos dias. E nos últimos anos, nós nos tornamos especialistas em receber. Na realidade, irmãos, tem um fato histórico que aconteceu. Eu vou lembrar os irmãos desse fato. Depois que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu, os discípulos começaram a anunciar o Evangelho, e em todo o Império Romano, o Evangelho foi compartilhado e as pessoas se convertiam. Na época de Jesus, ele não gerou incômodo ao Império Romano, enquanto ele ainda não tinha sido crucificado. Lembra que, por mais que Pilatos tenha autorizado a crucificação, o governador romano não queria crucificar Jesus, ele não via um motivo para isso. Mas depois, com o crescimento, o Império Romano começa a perseguir aos cristãos. E aí passa-se aquele tempo onde muitos irmãos nossos foram martirizados, onde crianças foram mortas porque elas diziam que eram seguidores de Jesus, e nós temos isso registrado na história. Nós temos um dos pais da igreja, com mais de 80 anos, que ele foi amarrado para ser queimado, cremado, vivo, porque ele cria em Jesus. E aí o pessoal falando para ele, os soldados, olha, a gente não quer fazer isso com você, você é só um senhor, por favor, nega Jesus e a gente vai te libertar. E aquele pai da igreja disse, como eu vou fazer isso? Como eu vou negar aquele que me abençoou e esteve comigo durante toda a minha vida? Não, se eu tiver que morrer agora, eu vou morrer com Cristo. E cada vez que morria um cristão, os livros históricos dizem que se convertiam mais 10. Inclusive, os soldados começam a se converter por ver aquelas pessoas morrerem com convicção que a nossa vida não se resume aqui, a nossa vida vai além. E aí, começa um ponto onde os soldados começam a dizer, nós não vamos mais matar cristão. Eles começam a se negar e matar os cristãos. É um período em que o Império Romano também está enfraquecendo, e o imperador da época resolve baixar um decreto. Ele disse que ele teve uma visão, eu não tenho como contestá-lo sobre isso, se ele teve uma experiência ou não, mas o fato é que ele baixou um decreto, e a partir daquele dia, todo o Império Romano se tornou cristão. E as coisas mudaram bem aí. Eu não tenho como dizer se ele, de fato, se tornou um cristão ou não, ou se foi apenas uma jogada política. Mas a maneira de fazer discípulos mudou lá.
Por quê? Quando o cristianismo ainda era perseguido, os irmãos se empenhavam no discipulado, se empenhavam em crescer, em ir em direção aos perdidos. Pensa você vivendo aquela época. De repente chega um decreto dizendo que todo mundo é cristão. Eu vou evangelizar quem agora, se todo mundo é cristão? O que eu preciso fazer agora, já que tudo é cristão? E aí algumas coisas que eram do Império Romano passam a ser do cristianismo, como, por exemplo, templos. O templo, ele era algo da cultura romana. O cristianismo, a igreja não tinha templo até aí. E a partir de então, aí eu vou usar uma palavra da física. O evangelismo, ele se torna centrípeto. Vocês entendem essa ideia? Aí a gente tem um templo no meio e a gente começa a fazer coisas para atrair as pessoas ao templo. Só que Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou um discipulado centrífugo. O que é isso? É o contrário. O pessoal aí que é bom no Enem. Qual a diferença de centrípeto para centrífugo? É o quê? O centrípeto traz para o centro. E o centrífugo? Do centro para fora. Quando Jesus chamou os 72, ele reuniu os 72, falou, a gente está aqui junto, agora vão para fora. Vão até onde as pessoas estão. Irmãos, lá mudou as coisas. Tem até um autor evangélico brasileiro que diz que a igreja evangélica brasileira tem uma alma católica. É porque, como por muito tempo a gente continuou fazendo o evangelho que atrai as pessoas. Muitas vezes a gente está preocupado, como é que a gente vai atrair mais gente para os nossos cultos? Qual evento a gente vai fazer que vai trazer mais pessoas para nós? Mas a ideia de Jesus, que está evidente aqui em Lucas 10, o que você e o seu irmão podem fazer para que nós possamos chegar até essas outras pessoas? Onde essas pessoas estão, irmãos? É igual o Globo Repórter de antigamente? Onde elas estão, onde elas vivem, o que elas fazem? Quando é que nós podemos encontrá-las? É aí que nós vamos encontrá-las. A ideia dos PGs nasce dessa filosofia, irmãos. Estamos descentralizando. A nossa igreja não precisa de 1, 2, 3 portas. A nossa igreja pode ter centenas de portas. Aonde nós moramos é uma casa, é a partir daí que a igreja se evidencia. Nós não precisaríamos de um templo, mas nós temos. Isso aqui é um recurso que a gente pode, de maneira sábia, utilizar para abençoar. Mas ainda assim, Jesus nos chamou para fazer discípulos e nos conectar até essas pessoas. O que me conecta a alguém é o que a gente tem em comum. Então, se você tem criança em casa e você descobre que alguém próximo de você também tem criança, é ou não é mais fácil se conectar? É muito fácil. Se você tem pais idosos e descobre que alguém do seu convívio também tem pais idosos, você tem algo em comum. Se você tem os filhos que já cresceram, já saíram de casa e algum amigo seu também tem isso, a gente pode se conectar bem aí. Se você estuda numa escola e o seu colega estuda na mesma escola, você se conecta a essa pessoa. Se você gosta de futebol e essa pessoa também gosta, é oportunidade de conexão. Sabe uma coisa que conecta bem? Que o irmão até compartilhou ainda há pouco. Comida. Porque todo mundo precisa comer. Por isso que o irmão falou, quando ofereceram para ele aquele chocolate quente, isso conectou. E aí, quando eu lembro que Jesus nos ensina em Mateus 28, a gente precisa fazer discípulos indo até onde as pessoas estão, caminhando com elas, me conectando, andando junto com elas. É aí que eu vou conhecer as necessidades da pessoa. E é aí que eu vou entender como ela vive. E aí, meu irmão, isso vira uma identidade da gente. Aonde nós estamos, nós vamos estar prontos para conectar. Aonde nós estivermos, vai ter gente, nós vamos poder nos conectar a essas pessoas. Mas, além disso, meu irmão, nós também precisamos, no meio de tudo isso, pode passar, encontrar pessoas de paz. No meio de tudo isso, a gente tem que saber, porque a gente vai encontrar centenas, dezenas, milhares de pessoas. Quais dessas são pessoas de paz? Qual é essa ideia de pessoas de paz? São pessoas espiritualmente abertas. São pessoas que o Espírito Santo já começou a trabalhar antes de eu chegar lá. Isso aqui, a primeira vez que eu entendi o discipulado dessa forma, isso mexeu muito comigo.
Porque no meu coração pastoral eu queria insistir, até que essa pessoa estivesse pronta para dar o próximo passo. E a gente tem testemunhos sobre isso, mas Jesus não nos ensinou a insistir. A gente tem textos bíblicos que vão falar que não é por força e não é por violência. E olhando para o texto de Lucas 10, Jesus diz assim, você vai e bate na porta, você deseja a minha paz. Se a pessoa não receber a paz, o que eu faço? Sacudo a poeira dos meus pés, eu vou embora. E aí a gente tem que compreender o que significa, qual é o princípio por trás de tudo isso. Por exemplo, Jesus diz no texto que eles têm que ir de 2 em 2 e não tem que saudar ninguém pelo caminho. Jesus está ensinando a gente a ser mal educado? Não, Jesus está ensinando a gente a ter foco, a não me distrair com coisas que não vão trazer propósito, porque nós temos uma missão maior. Esse texto, quando ele diz, sacode a poeira dos teus pés, ele está dizendo assim, daquela casa que não te recebeu, aquela casa que não está pronta para receber a minha mensagem, aquela casa que não quer me receber como Senhor e Salvador da sua vida, você não traz nada de lá. Não espera nada deles, tá? Não espera nada. Não traga nem o desgosto de ter sido mal recebido lá. Pode deixar lá. E deixa a pessoa em paz. O que não quer dizer que quando eu fui até ela, eu só descubro se ela é uma pessoa de paz ou não quando eu anuncio a palavra. Ou seja, ela já ouviu a palavra de mim, irmão Celso. E ela vai continuar ouvindo. Ela não quer, Deus abençoe. Pode ser que quando eu sou parte do plano de Deus para a conversão daquela pessoa. Pode ser que quando a outra pessoa for lá bater, aquela pessoa está pronta. Mas a questão é, o meu tempo, meus recursos e a minha saúde são limitadas. Eu não tenho tempo para tudo. Eu ainda sou jovem. Mas tudo é muito limitado. Jesus está me ensinando que tem pessoas que Ele já preparou para que eu possa dar o próximo passo com elas. E como eu falei para vocês, esse ponto da jornada do discipulado foi mais difícil para mim compreender. Quem é a pessoa de paz? Quem são as pessoas que Deus já está trabalhando? Mas quando eu mudei essa maneira, à luz de Lucas 10, de invertir nas pessoas que estão sinalizando, que estão abertas espiritualmente para a gente caminhar ao lado delas, eu levo essa pessoa a um processo de, pode passar, de descobrir, para que ela descubra sobre a palavra de Deus. É nessa pessoa que eu vou caminhar ainda mais. É nessa pessoa que eu vou dedicar recurso, tempo, energia, saúde, porque o Senhor me chama para fazer isso. Tudo que o Senhor me deu não é meu, é dele. E tudo que Ele me ensinou, é isso que eu tenho que compartilhar às outras pessoas. Por isso que Ele diz para os discípulos, olha, vocês vão lá, batam na porta. Se receberem vocês, aí você tem que fazer o quê? Você vai entrar. Você vai permanecer. Se oferecerem comida para você, você come. E você permanece com aquelas pessoas. Você mostra para elas. Porque o Evangelho precisa de tempo. O Evangelho não é algo teórico. O Evangelho é algo para ser vivido. Esses líderes estão aí no fundo. Eu espero que os irmãos ainda tenham oportunidade de conhecê-los antes deles irem embora, ou em alguma outra viagem que eles façam por aqui pela região. Mas uma das atividades, isso que eu estou falando com vocês, eu ensinei para eles semana passada. Eu estou ensinando em uma mensagem, e foram 3 dias que eu abri vários textos bíblicos e vim mostrando para eles. E enquanto a gente estava falando da teoria, é fantástico. Poxa, eles, é isso mesmo, olha, eu tenho que melhorar isso e tal. O desafio é quando a gente leva para a prática. E como é um treinamento de 21 dias, a gente teve a oportunidade de levar para a prática, irmão. Fique tranquilo. Aqui eu não vou ter tempo para isso. Mas lá a gente foi para a prática. E aí tem uma senhora que ela tem 48 anos e ela está no time. Ela é uma líder do Rio de Janeiro. E depois ela confessou para mim, ela falou, Heraldo, depois que você falou, eu fui lá para o quarto chorar. Quando eu falei para eles, agora, deixem os celulares, deixem garrafa de água, deixem a Bíblia, leva a Bíblia só no coração, e a gente vai para a comunidade. E ela falou, Heraldo, eu fui chorar, porque a minha vida toda eu só via outras pessoas fazerem discípulos, eu só via outras pessoas pregando.
E ela estava em dúvida se ela deveria obedecer ou não. E aí a gente deixou ela 11 da manhã, no ponto de encontro. Às 15 horas, nós voltamos para buscá-la. E ela estava maravilhada lá. É porque é real o que o texto diz. Há pessoas que estão sedentas pelo Evangelho. Quem tem medo é a gente. É a gente que está criando barreiras para isso, irmãos. A gente ouviu histórias, que aí eles podem contar para vocês depois, mas a gente ouviu histórias de uma pessoa que a dupla entrou na casa, o homem estava com a mulher internada, inclusive ora por ela. Ela foi picada por uma aranha marrom. Então, e demorou para procurar atendimento. Então, ela foi entubada e a gente está orando. Ontem ela foi desentubada. Como é o nome dela, amor? Lembra? O nome ele é Gerson e ela é Mardi. A Mardi. Mardi está internada ainda. Só que nessa situação, o marido dela abriu a porta para 2 pessoas da nossa equipe. Aí ele falou, chegou a hora do almoço, ele falou assim, está muito boa a conversa com vocês, mas minha esposa está internada, eu não fiz almoço. Vocês se incomodam de fazer o almoço? E aí um dos líderes com a gente foi lá e preparou o almoço deles. Eles almoçaram juntos e permaneceram orando por eles. Tem um outro que comeram marmita junto, enquanto estavam lá conversando. Uma pessoa que não abre a porta. A mulher ficou assustada, porque ela falou assim, meu marido não chama pessoas estranhas para entrar na nossa casa. E ele simplesmente abriu a porta, comprou marmita para eles. Irmão, se não é Deus... Mas essa irmã em específico, ela falou assim, pastor... ela disse, a mãe dela ela tem Alzheimer. E ela estava muito preocupada porque a mãe dela permaneceu no Rio. As irmãs estão fazendo revezamento para cuidar da mãe. E aí ela disse, Heraldo, eu fui... Ela caiu numa casa justamente que tinha uma mulher com Alzheimer. Só que essa mulher acabou tendo um comprometimento nos últimos 3 meses. Ela não estava mais se mexendo, ela estava na cama. Ela não estava nem... Até a comida dela, ela não estava conseguindo comer direito, porque não estava conseguindo sentar nos últimos 3 meses. Ela disse, eu fiz o que estava no texto, eu orei por ela. E a gente voltou e continuou conversando da Bíblia. Enquanto eu estava conversando, a mulher veio andando. Andando. A mulher comeu. A mulher mandou beijo para mim. E o marido dela dizendo para a filha, não deixe esse pessoal ir embora daqui de casa. E não foi o pessoal, foi Jesus. E não é a cura, porque o nosso corpo, ele padece. Se você já teve alguma experiência dessa, a gente sabe que depois a gente vai ter problema de novo. O maior milagre que Jesus faz é o milagre da salvação. E nós devemos levar essas pessoas a descobrir, irmãos, é minha e sua responsabilidade. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou discípulo de Jesus. E é essas pessoas que a gente leva a descobrir. Pode passar. É essas pessoas que precisam multiplicar. Aquilo que a gente recebeu não é para ficar só com a gente, não. As maravilhas que as pessoas que nós começarmos a caminhar juntos, testemunharem, não é para ficar só com elas, não. Porque você lê o fim do texto, Jesus dizendo para eles, olha, vocês não têm que se alegrar porque os demônios, eles foram embora. Você tem que se alegrar porque o seu nome está garantido no livro dos céus, porque você é salvo. Essa é a maior alegria que ninguém vai roubar de você. O privilégio que eu e você temos, até os anjos gostariam de ter. Jesus está dizendo aqui. Mas é o privilégio que nós temos, meus irmãos, de fazer discípulos de Jesus. Essa maneira de viver o Evangelho, de viver o discipulado, mudou a minha maneira de pensar, de ser igreja, inclusive. O que nós fazemos já é importante, irmãos. O compromisso que nós temos como igreja é fundamental. Mas a gente precisa dar o passo de fazer, de ser discípulos, de fazer discípulos e de multiplicar discípulos. Eu ainda estou aprendendo. E aí eu tenho tido experiências novas para contar. Quando isso começa, irmãos? Qual idade isso tem que começar? Não tem idade. A pessoa pode ter 90 anos, você teve acesso a ela, ela pode ser um discípulo agora, ela pode ter 4 anos, 3 anos, 5 anos.
E já é tempo de ser um discípulo de Jesus e de fazer mais discípulos de Jesus. Não importa em qual fase, não importa em qual momento, Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na sua vida. Então, que todo mundo saiba disso. Que as pessoas ao nosso redor sejam impactadas pelo amor transformador de Jesus. É isso que a gente tem orado pelos atletas que estão fazendo. É isso que nós estamos ensinando líderes a fazer. E é isso que eu venho aqui, irmãos, rapidamente, que a gente já está voltando lá para Atibaia, para lembrar para a nossa igreja, a gente tem que fazer discípulos de Jesus. A gente tem que encontrar maneiras de fazer isso. Daqui a pouco, eu não sei como é que está a sua organização de tempo, mas o pastor pediu que eu desse um treinamento para a igreja sobre maneiras de fazer discípulos. Aqui eu estou falando do texto. E aí depois, se você for para o cafezinho e voltar, for beber água e voltar, eu vou poder mostrar algumas maneiras práticas de fazer isso. Mas eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E que você, se você entendeu, já tinha entendido, ou compreendeu hoje, a importância de fazer discípulos, e você aceita isso, você fala, Jesus, eu sou teu discípulo, eu quero fazer mais discípulos. Fique em pé onde você está, eu estou em pé aqui, afirmando esse meu compromisso com Jesus de fazer discípulos dele, e eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, continua nos fortalecendo, continua nos protegendo, Senhor, mas mostra para nós, Pai, como fazer discípulos Teus. A gente quer colocar isso em prática, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, 10 minutos?